Boa tarde, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo número 9 do canal Amiga Espírita das nossas tardes de luz. Lembrando que de sábado e domingo a gente faz às 4h30, né? E durante a semana a gente volta ao horário da 1h30, de segunda a sexta-feira, tá bom? Vamos lá aqui esperando o pessoal entrar. Boa tarde, Babi. Ser espírita, chegando. Esperar mais um pouquinho. Vou anotando aqui. Boa tarde, Dirce. Seja bem-vinda. Já coloquei aqui qual vai ser o nosso tema de hoje. E é uma palavrinha bem fácil, que todo mundo já está bem acostumado, né? Paciência. E vamos ver aí como que vai ser esse poema da paciência, né? Lembrando que mais tarde, às 19 horas, a gente vai ter a estreia da Babi nas lives no seu canal. E vamos todos prestigiar e dar um apoio para a nossa amiga. Acho que agora há pouco o João Paulo estava terminando a live dele das 4 e talvez o pessoal vai entrando aos poucos aqui. Então vamos aguardar mais um pouquinho, quem sabe, né? Mais uns minutinhos. E o pessoal espera. Aí termina lá, a gente já entra. Aí a gente tem, né, então agora, às 4h30 sou eu, às 5h30 tem o Aloísio com as reflexões da tarde. E às 19 horas vai ter a Babi no Ser Espírita, com o canal Ser Espírita. E às 22 horas vai ter o Locutor Espírita, com o Jardel. Vamos lá, acho que eu já vou começar o texto então, porque aí o pessoal vai entrando, qualquer coisa eu repito, tá bom? O texto de hoje é Paciência, número 9. Paciência é a palavra calma e boa, atenuando a cólera sombria, silêncio para a injúria que atordoa, retendo em si a bênção da harmonia. É a voz do entendimento que perdoa, o fel da incompreensão e da ironia, sorriso que restaura e que alivia, resistência da paz que aperfeiçoa. Paciência, sustento da esperança, mensageira do amor que não se cansa, do puro amor, sem que a terra o degrade. A quem te siga a excelsa companhia, serás no grande além amparo e guia, na luz sublime da imortalidade. Deixa eu dar boa tarde pro pessoal. João Paulo tá entrando agora, acho que entrei um pouquinho, ele tava terminando a live dele, eu já vim me recolher aqui. E acho que eu não peguei o finalzinho só da live dele, mas é muito bom, né, ter antes das 4h30, eu tô sendo presenteada com essa live musical dele, então a gente já fica, né, mais calminho antes de começar aqui a live. Muito bom, como disse a Babi, temos que ter muita paciência. E o pessoal que foi entrando, eu vou ler novamente, né, o poema, para a gente ir entendendo. Na verdade, essa questão de paciência, né, uma palavrinha até que a gente fala bastante, a Luísa até fala a ciência da paz, né, já é um tema que é bastante discutido nessas lives, né, porque todo mundo precisa exercitar. E, ó, Luísio chegou já, seja bem-vinda, Luísio. E esse tema, né, paciência, eu vou ter paciência mais uma vez e vou ler novamente essa poesia para o pessoal que foi entrando, tá bom? Porque eu gostaria muito que vocês também pegassem, né,
o estudo como um todo. Estamos aqui como estudantes, aprendendo, compartilhando conhecimento, e esse texto do livro Estrelas no Chão, a cada texto, a cada dia que eu passo aqui, né, eu estou no texto de número 9, tem uma surpresa, não são simplesmente palavras, a gente faz uma pesquisa mais a fundo, às vezes o detalhe de uma palavra da poesia, ou uma curiosidade sobre o autor da poesia, que vai ser o caso de hoje, e aí a gente vai compreendendo o que a mensagem está querendo dizer, né? O que são essas estrelas no chão que o Chico e o Emmanuel chamaram de cada poesia desse lindo livro que a gente está lendo, que é esse aqui. Vamos lá então, novamente. Paciência é a palavra calma e boa, atenuando a cólera sombria. Silêncio para a injúria que atordoa, retendo em si a bênção da harmonia. É a voz do entendimento que perdoa, o fel da incompreensão e da ironia, sorriso que restaure e que alivia, resistência da paz que aperfeiçoa. Paciência, o sustento da esperança, mensageira do amor que não se cansa, do puro amor, sem que a terra o degrade. Há quem te siga excelsa companhia, serás no grande além amparo e guia, na luz sublime da imortalidade. Quem escreveu esse poema foi uma poetisa, foi a Narcisa Amália. E aí que começa, né, toda a curiosidade em torno desse tema. E eu vou deixar aberto para vocês nos comentários, mas assim, se alguém quiser compartilhar alguma coisa em relação à paciência, algumas reflexões, e aí eu vou falar um pouquinho de curiosidade que eu fui pesquisar a vida dessa Narcisa Amália, né? Essa mulher que a gente vai descobrir o que ela fez aí, né? Quem foi ela? E também falar um pouquinho à luz das próprias obras do Kardec, tá? Eu vou ser um pouquinho mais, vou um pouquinho mais na direção do estudo hoje, tá bom? A Narcisa Amália, ela nasceu em 1856. Então imagine uma mulher naquela época, né? 1856, e ela foi a primeira jornalista profissional do Brasil. Então, pensa que ela abriu portas, né? Naquela época, 1856, a gente está falando da questão, tinha monarquia ainda. Então, vamos imaginar o momento que ela estava, né? Ela foi filha de educadores, então ela recebeu, né, como menina, muito mais educação do que outras meninas, né? Ela teve esse conhecimento e ela, como jornalista, ela era uma pessoa que tinha ideais progressistas. Então, se a gente pensar, para quem já deu uma pincelada ou já leu o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai lembrar que na época de Dom Pedro II, ele dava muita liberdade à imprensa. Ele deu, né, liberdade a todo tipo de arte, tudo que a imprensa poderia também ter essa liberdade de expressão, né? Então foi um dos marcos da monarquia, do período que ele estava ali responsável, né, pelo nosso país, foi um dos marcos. Então ela estava naquele momento ainda e ela combatia a opressão da mulher e também combatia o regime escravista, né? Imaginando nessa época, 1856, ela muito jovem foi jornalista, tanto que ela escreveu seu único livro, ela tinha 16 anos, e esse livro ele foi reconhecido por todo mundo na época. Ela era do Rio de Janeiro, né, onde tudo acontecia, e foi elogiado pelo Dom Pedro II, foi elogiado pelo Machado de Assis. Então ela ganhou aquela notoriedade. Só que, né, nem tudo são flores. E aí o que acontece? Ela se casou com 14 anos. E simplesmente o marido dela não levava uma vida muito responsável, né, como um pai de família junto a ela, e ela se separou. E ela casou de novo com 28 anos e se separou novamente. Olha só, para aquela época, né? Então a gente está falando aqui antes de 1900, estou falando de uma mulher que se separou 2 vezes, né? O que essa mulher passou? Esse segundo marido conta a história que fez algumas difamações, inventou calúnias
tipo alguns artigos, algumas poesias que não eram de autoria dela, né? E ela teve que mudar de cidade, teve que se exilar em uma cidade do Rio de Janeiro, acho que foi para São Cristóvão que ela foi. E lá ela se exilou com 33 anos, né, para vocês verem a repercussão, como a vida dela, né, como jornalista acabou cedo, e ela viveu como professora. Ela acabou vivendo, morreu como consequência do diabetes, já cega, mas com 72 anos. Então, olha só o que essa mulher trouxe, olha as portas que ela abriu, né, para todas as mulheres jornalistas e tudo que ela defendeu, os ideais progressistas, né, essa liberdade de expressão. E aí, voltando um pouco no poema dela, a gente consegue entender, né, que ela fala muitas vezes aqui, né, a paciência é a palavra calma e boa, atenuando a cólera sombria, silêncio para injúria que atordoa. É a voz do entendimento, o fel da incompreensão que perdoa o fel da incompreensão e da ironia. Eu fiquei muito imaginando, né, o que ela passou em vida para dar esse tipo de conselho para gente, né, ter essa paciência, dizer que quem faz da paciência a companhia durante a vida, a espiritualidade, ela vai ser um amparo, um guia, e essa luz vai ficar com você. Então a gente pensa, né, se ela que passou por tudo que ela passou está dizendo isso pra gente, né? O que nós estamos passando, né? O que a gente precisa exercitar ainda de paciência. Aí a gente vai para as questões no livro dos Espíritos, que eu vou dar pedir um pouquinho de licença para vocês aqui para colar as lições, as perguntas. A pergunta 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? A resposta dos espíritos. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. E aí a gente pega também a pergunta 924. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem um homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. E aí a gente entra na questão da resignação, né? Bem-aventurados aflitos, que aqueles que são aflitos, pois eles serão consolados, né? E dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que fala: quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Então a gente consegue ver que a paciência ela vai ter que ser exercida ao longo da nossa vida, ao longo das nossas encarnações, para que a gente tenha o progresso moral. Se a gente não desenvolver isso, a gente não vai estar ainda chegando, né, onde a gente quer chegar. Porque as provas elas vêm, né, como dívida das faltas passadas ou como consequência de escolhas que fazemos hoje, e tratando elas com paciência, com resignação, a gente acaba poupando esses séculos de sofrimento, né? Então é algo que a gente fala, eu não tenho paciência, eu não consigo lidar com isso. Mas na verdade a gente tem que pensar na paciência como algo a trabalhar, assim como a gente trabalha com a tristeza, com a mágoa, com o medo, com qualquer sentimento, né, que a gente sabe que não tem que acompanhar a gente junto à nossa evolução moral. E a gente, né, não basta ter fé, não basta pedir isso, né, mas tem que seguir nessa bondade de Deus, não é mesmo? E a gente fica, e eu pensei sobre todas essas provas que a Narcisa, né, autora do poema, passou, tudo que ela teve que lutar
do direito da mulher, todas as calúnias que ela deve ter ouvido, para uma pessoa mudar de cidade, imagina, né, o que aconteceu na vida dela, como que foi, né, isso para ela, até o momento de se decidir com 33 anos se exilar e viver ainda praticamente mais uma vida, né, até os 72 como professora, né, ensinando, plantando as sementes, mas fora, né, dessa cólera da sociedade, dentro dessas opiniões e da sociedade que a gente está falando, né, antes de 1900. Então, imagina como era, né? Se muitas vezes a gente tem grupos hoje de minoria pedindo voz, a mulher mesmo, né, foi no próximo século, né, não foi em 1800, 1900, foi neste século anterior que a gente estava, que começou a ter direito, começou a ter mais respeito perante a sociedade. Imagina só o que ela passou. Então a gente tem que levar muito em consideração o que ela falou aqui, né? Que a gente tem que levar isso, porque o trabalho, na verdade, ele é interno, ele é dentro de cada um como enxerga as coisas. E é muito difícil a gente lidar com isso, né? E pegando o gancho aqui do livro Fonte Nova, o Chico com Emmanuel, nós pensamos em todas as provas, né, que nós passamos aqui. Claro que a gente não passou provas que nem a Narcisa, né? Ela realmente ela enfrentou, ela deu a cara a tapa, ela tava numa condição que toda a sociedade julgou. Imagina uma mulher antes da século XIX, a gente está falando, ela se separou 2 vezes, então imagina o que essa mulher não passou, né? E hoje o que a gente passa, né? A gente passa dentro do lar momentos de angústia, momentos de tristeza, provavelmente por conta de alguma coisa material, né? Ou mesmo algum problema com outras pessoas dentro do lar, ou situações que a gente passa. Dentro do trabalho, muitas vezes a gente passa por momentos de calúnia, crueldade, coisas que as pessoas ainda precisam evoluir. Dentro da família, né, que a gente muitas vezes doa, né, tanto respeito e carinho, como diz Emmanuel nessa passagem que eu tô falando do livro, doa tanto respeito e carinho, e aí a gente acaba recolhendo menosprezo e ingratidão. Então, né, são todos esses obstáculos, sombras, perseguições gratuitas, enfermidades que a gente tem que passar aqui nessa vida, né, e que a gente sabe que a gente precisa ter paciência, precisa ter essa resignação. É uma superação de como qualquer sentimento, do mesmo jeito que a gente fala, olha, nós vamos ter que enfrentar o medo, temos que ter coragem, nós também temos que enfrentar a impaciência e nos tornar resignados, agindo, mas sempre com a certeza de que estamos sendo amparados, né? Então, ter paciência nesse dever a cumprir, ter a nossa conexão com Deus, para se estamos fazendo a coisa certa no momento, não renunciar ao trabalho renovador, seguir a vontade de Deus. Aí tem uma frasezinha que eu peguei aqui: pagar as contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Então, todos nós aqui temos dívidas, temos algo ainda a trabalhar. E se a gente tratar isso como uma meta para a gente, que temos mesmo que pagar essas dívidas, nós temos que ter o pensamento que não estamos sozinhos e que quanto mais a gente pensar em aceitar as coisas como são, o tempo das coisas e também, né, estar aberto para agir em relação a isso, a gente vai liquidando essas dívidas com paciência. Então é algo que a gente tem que sempre trabalhar internamente, né? E a gente acaba refletindo muito em relação a isso. E Aloísio, você sempre fala, né? Paciência é a ciência da paz. E aqui ele falou resistência da paz. Tá quase, né? Resistência da paz que aperfeiçoa. Então, depois da gente, né, falar dessa mulher que foi Narcisa Amália, essa primeira jornalista profissional que abriu tanto caminho para tanta gente e passou por muitas coisas pela vida, passou por muitas provas e calúnias, muito mais eu acho que a gente passa ultimamente,
tanto que ela teve que se exilar. Eu queria ouvir agora de vocês, né? Vamos ver o que o pessoal achou, o que refletiu em cima dessa lição. É muito complicado, né, a gente comentar sobre paciência. Acho que ninguém tem aqui, ninguém tem exemplo a falar, eu consegui superar, mas eu acho que a resignação vai ser sempre o caminho, né? Como diz a Babi, a gente tem que ter muita. Então a gente já tem que ter dentro da nossa cabeça que precisa trabalhar isso. É uma meta, como qualquer coisa, como enfrentar um medo de dirigir, como enfrentar um medo de altura, como fazer um trabalho voluntário, como ajudar alguém, é exercer a paciência. Então é seguir, né? Essa vontade de fazer o bem, de estar no caminho do bem, porque senão, se você falar, olha, só não tenho paciência mesmo, esquece, não vai dar certo, mesmo comigo não rola, a gente não está no caminho da evolução, a gente não vai conseguir chegar. Então vamos internalizar que isso é necessário. E muitas vezes falar, olha, eu não tenho mesmo, às vezes eu não tenho. Vamos por meios, vamos respirar fundo, vamos tomar água, né? Que nem o Chico fazia, colocava água dentro da boca quando via alguma coisa e deixava ela quando dava aquela vontade de responder, né? E a gente tem que exercitar e provas aí, pessoas assim, situações é o que mais aparecem, né? Então a gente tem que ter. Eu, semana que vem, na parte do meu trabalho, né? Eu trabalho na área financeira, não sou nada psicóloga, nem nada desse tipo, não. Sou só mais uma estudante aqui. Mas trabalho na área financeira. E para mim, semana que vem é uma semana terrível. É uma semana que o sistema não funciona, que a gente trabalha até tarde, que cai a rede aqui, as coisas não dão certo, que aparecem pedidos, coisas de última hora e todo mundo estressado, todo mundo nervoso. Você conversa com uma pessoa, a pessoa já vem, né? Já vem armada. Então, o que a gente precisa fazer? Você vai entrar nessa onda? Você vai fazer parte, né, desse grupinho, ou você vai não falar, olha, eu sei o que eu vou passar, né? O bom da minha área, pelo menos, é assim. A gente sabe que vai passar por essa situação. Eu sei que essa semana vai ser terrível. Eu sei que eu vou trabalhar até tarde. Eu sei que eu não vou ter tempo pro meu filho, que é uma coisa que eu tive que trabalhar muito dentro de mim, isso. E aí, a gente se programa, né? Porque, como diz Joana de Ângeles também, a gente tem que acabar fazendo a nossa programação, fazer a nossa rotina, saber o que vai acontecer, né? Se planejar, ter disciplina. Então, muitas vezes eu vou tentar continuar com as lives a 1h30, porque é um momento que eu vejo que é para mim, que eu preciso ter essa disciplina também, que eu faço um pouquinho meditação, um pouquinho antes, e depois eu faço a live aqui com vocês. Então, eu sei que é uma coisa que eu preciso fazer para mim, eu tenho que ter paciência, porque não vai se resolver. O problema ele não vai se resolver e eu perdendo a paciência, eu me estressando, eu ficando nervosa. Pelo contrário, né? Vai gerar uma dor de cabeça, eu vou desequilibrar aqui o ambiente de casa, porque eu nervosa, eu irritada, eu acabo afetando o meu marido, afetando o meu filho e fica tudo naquela energia que a gente não quer, né, para dentro do nosso lar. Então, nada adianta eu fazer meu evangelho no lar amanhã, né, que eu faço de domingo, se segunda-feira, quando começar tudo isso do meu trabalho que eu falei, eu começar a agir diferente. Então, para mim, é um exercício, é uma coisa que eu tô me programando, né? Deixa eu ver os comentários agora de vocês, que eu já falei muito, nossa. João Paulo, que bom que você está gostando das lives musicais antes. Sim, sim, eu vi sua mensagem, João Paulo, um pouquinho antes de entrar na sua live e agradecendo tudo, né? É muito bom, é muito gostoso a gente tá acompanhando aí essa live musical. É diferente, né? Como diz aqui o Aloísio, né? As lives do final de semana alegram as tardes, aí a música alegra, né? Sempre. Então, nossa, quem tiver esse dom de cantar, de tocar, por favor, gente, pode continuar fazendo. Sejam bem-vindos, Rosângela, Camila, sociólogo, mensagem de e-mail, olá, cientista espírita, boa tarde. Aloísio, frase de Jerônimo Mendonça, que por sinal faz aniversário amanhã. Eu estava pesquisando esses dias, você fala tanto do Jerônimo Mendonça, né, que hoje em dia o Google, né, é uma ferramenta assim maravilhosa, né, quando a gente quer usar essa parte de pesquisa na internet, ela faz um bem pra gente, e, e eu estava vendo a vida dele, muito interessante, né,
tudo que ele passou, a caminhada dele, a trajetória, todas as provas, muito legal mesmo. E amanhã faz aniversário. A Babi, só tenho 1%, mas estou em aprendizado. Eu acho que varia, viu? Varia da situação, porque às vezes a gente tem, né, um pouco mais de paciência em uma situação, outra já tira a gente completamente do eixo. E a gente vai aprendendo, né, a se conhecer e a trabalhar. E sempre pedindo, né, ajuda, porque muitas vezes a gente acaba, né, já não tá num bom dia, acaba acontecendo mesmo de não ficar bem. Ah, Aloysio, pelo nosso canal do YouTube estaremos disponibilizando 21 palestras inéditas de Jerônimo Mendonça. Nossa, que legal! Que legal! Vou assistir. Vou assistir. Quando tiver disponível, Aloysio, avisa, tá? Quando que faz a divulgação, a gente faz a divulgação aí pro pessoal. Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Divulgação Espírita entrou, seja bem-vindo. Aloísio, quando a pessoa vier armada, você a convida para sentar e tomar um cafezinho, ou seja, sentir empatia pelo outro, e aí você o desarma. É verdade, e às vezes a pessoa ela só quer falar, né? Ela só quer falar algo, colocar para fora, às vezes, uma coisa que ela está sentindo, né? Você nem é a culpado, às vezes nem a situação. E boa dica, gostei da dica, muito bom. Frases do Espiritismo entrou. A disse, como diz uma pessoinha que conheço e amo muito. Calma, calma, calma. Eu sei quem é. É meu filho. É calma. É o calma, é muito engraçado. Amanhã, às 8 da manhã. Ah, legal. Ele vai disponibilizar então amanhã às 8 da manhã. Nossa, muito legal. Vou assistir sim, com certeza. Vamos assistindo aos poucos aqui. Gente, acho que isso que eu quis passar para vocês de mensagem. Eu agradeço a companhia de todos vocês aqui. Estaremos amanhã de volta aqui com mais uma lição do nosso livro Estrelas no Chão. Gratidão a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.